Evangelho, sábado da quinta semana do tempo pascal, hoje memória de Nossa Senhora de Fátima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do tempo pascal, hoje memória de Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia reserva para nós, no Brasil, a leitura do Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 21, como a leitura ordinária do dia, em que se celebra a memória de Nossa Senhora de Fátima. Mas, para a Igreja de Portugal e para os lugares onde a memória da Virgem Maria de Fátima é celebrada como festa ou solenidade, nós temos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 12. Onde Jesus estava falando com a multidão quando chega sua mãe e seus irmãos e ficaram do lado de fora e alguém lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: esses são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E nós celebramos a memória da Beatíssima Virgem Maria, que em tudo cumpriu a vontade do Pai. Hoje, no Evangelho do capítulo 15 de São João, o Senhor nos fala a respeito do mundo e a respeito do que Deus fez e faz por nós. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Porque eu vos escolhi e vos separei do mundo. E esse Senhor, que por meio do seu sacrifício redentor, e por meio do Espírito Santo que nos foi entregue no dia do nosso batismo, nos separou do mundo, esse mesmo Senhor nos confiou a custódia do coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria, para que fosse sempre o refúgio seguro diante de todas essas ameaças. Em muitos momentos, meus irmãos e minhas irmãs, o ódio se levantará contra nós, ou seja, a fé será perseguida, a religião será perseguida, e serão perseguidos aqueles que abraçaram a fé no nome do Senhor e que abraçaram a religião do Deus vivo. E nesses momentos nós temos um refúgio, não somente para escaparmos nos momentos difíceis, mas um lugar onde podemos buscar aconchego e sossego, porque esse coração imaculado que desde toda a eternidade foi pensado e desejado por Deus, que foi preparado em graça, como vamos ouvir daqui a pouco, no texto de Santo Efrem, que foi elevado em graça para poder receber o Filho de Deus. Esse coração imaculado nos foi entregue como lugar do nosso repouso, como lugar seguro onde podemos não apenas
nos preservarmos das insídias de ódio do inimigo infernal, mas onde podemos encontrar também segurança para crescermos na fé. Todos os dons espirituais necessários para vivermos a plenitude do nosso batismo foram confiadas ao coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria, que triunfará e que se abre por nós. Com que grande graça e com que grande delicadeza o anjo da paz em Portugal veio primeiro ensinar às crianças, aos nossos pequenos pastorinhos. Hoje é um dia especial de pedirmos a intercessão de São Francisco e Santa Jacinta Marto, e também pedimos a intercessão e as orações da irmã Lúcia. Ainda não é declarada beata, mas viveu em obediência ao Senhor aquilo que lhe disse a Santa Mãe de Deus, entregando sua vida em oração pela salvação dos pecadores. A esses pequeninos, o anjo da paz ensinou a oração a ser feita por toda a Igreja e que nos foi entregue na oração do Santo Rosário. A fazemos de uma maneira mais sintética. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nessa pequenina oração de um valor enorme se encontra a súplica pela salvação das almas. Aqui faço um paralelo para não nos esquecermos jamais disso, né? Quando São Francisco de Assis, no 1200, estava na igrejinha da Porciúncula a rezar, e essa pequenina igrejinha está dentro da grande basílica, hoje construída, Santa Maria dos Anjos, em Assis, e o Senhor e a Virgem Maria lhe aparecem ali, e é apresentada a Francisco a possibilidade de pedir ao Senhor o que lhe está ao coração, o que lhe é mais caro ao coração. Naquele momento, São Francisco pede a conversão e a salvação dos pecadores. São Francisco fazia em média durante o ano cerca de 5 quaresmas, o que significa dizer que ele vivia recolhido em penitência e em oração pela salvação das almas. Estão entendendo isso? Às vezes pintam São Francisco como o santo dos animaizinhos. Que grande ofensa fazem a São Francisco de Assis. Como se fosse quase uma pessoa alheia a essa urgência do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. O anjo vem a Fátima ensinar às crianças aquilo que São Francisco estava fazendo em lágrimas na Porciúncula. Naquele dia 2 de agosto de 1200, aquilo que São Francisco de Assis estava ali suplicando ardentemente no recolhimento do seu coração e que lhe foi agradável a Deus e que o Senhor lhe concedeu então a graça de pedir, e pela súplica de São Francisco, que veio ao encontro daquilo que estava contido desde sempre no coração imaculado de Maria, o Senhor acolhe em nosso favor. E aquele pedido de graça, que é hoje conhecido como perdão de Assis, o Senhor estabelece uma condição, São Francisco cumpre essas condições e leva até o Santo Padre, e o Santo Padre, então, naquele período, concede essa graça de penitência, essa graça, essa indulgência em favor de todos os penitentes, e até hoje, por séculos, se renova, todo ano, a graça do perdão de Assis. Então, isso tudo para entendermos qual a importância dessa simples oração, que nós podemos classificá-la desse modo, que fazemos a cada mistério do Santo Rosário. Uma oração que às vezes fica fechada ali, ou seja, é o único momento no nosso dia que nós fazemos essa oração é durante a oração do terço, quando na verdade a podemos e somos chamados a fazê-la ininterruptamente, sempre,
Não apenas ali, especialmente ali, durante a oração do Santo Rosário. Mas essa é uma oração que resume um desejo profundo, uma confissão. Vocês que acompanharam ontem a meditação, uma confissão do coração imaculado de Maria. Aquela oração ensinada pelo anjo às crianças, ela traz em si o apelo do coração materno da Santa Mãe de Deus. E esse apelo é presente no coração da Santa Mãe de Deus porque ele é o desejo último e primeiro do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, do Sagrado Coração de Jesus. Que nenhuma alma se perca. Todos aqueles que foram entregues pelo Pai ao Filho não serão arrancados de suas mãos. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei agora, principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. E se a gente olha no horizonte histórico, estamos no 1917, mais adiante, em 1937 e por aí, nós temos Santa Faustina Kowalska, que nos fala a respeito dessa misericórdia, desse oceano de misericórdia. Os que mais precisarem da sua misericórdia. E mais uma vez, no percurso dos séculos, o Senhor nos entrega uma mística que nos fala do oceano de misericórdia. E o Papa que estava ao coração da Imaculada Virgem Maria, existe esse particular de São João Paulo II, que bem o sabemos, mas não podemos nos esquecer, porque às vezes a gente fala assim e parece que é só o São João Paulo II, né? Mas naquele 13 de maio de 1917, enquanto a Virgem aparecia aos pastorinhos, Pio XII era ordenado bispo aqui no Vaticano para ser enviado em missão como núncio. Enquanto acontecia a aparição, aquele que conduziria a igreja durante a página, uma das páginas mais trágicas da humanidade, estamos em 1917, então temos ali a Primeira Guerra Mundial em andamento, mas a Segunda Guerra Mundial será ainda pior, ainda mais difícil, ainda mais sofrida. E naquele dia em que a Virgem está aparecendo, está sendo ordenado aquele que vai ser o Papa, que vai conduzir a igreja durante esse tempo difícil. Vocês percebem o amor e o carinho dessa mãe, que naquele momento suplica a igreja de rezar pela conversão dos pecadores, em um momento trágico em que a guerra ceifa inúmeras almas pela violência e brutalidade das mortes no campo de batalha, mas que vai ceifando ainda mais porque o inimigo infernal ele não aponta como objetivo a morte do corpo, mas a morte da alma. E naquele período, quanto ódio, quanto sofrimento, quanto desejo de vingança, quanta blasfêmia, quanta ofensa, quanta profanação às coisas sagradas iam acontecendo em paralelo à realidade da guerra, à tragédia da guerra que traz mortalidade e desespero físico aos homens, gera um ainda maior cataclisma moral e espiritual sobre a sociedade e a inteira humanidade. E a Beatíssima Virgem Maria vem ao encontro e pede para que se reze intensamente. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Pede que a misericórdia divina possa ir ao encontro daqueles que agora precisam. E nós que rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando pedimos, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia, as que mais precisam de maneira especial, além de ser aquelas que estão encadeadas no pecado, são aquelas que estão pela hora da morte. Então nós estamos suplicando ali, naquele momento,
Que a misericórdia divina venha em socorro daqueles que estão pela hora de sua morte. E olha que momento, 1917, com a guerra em andamento, quando a Virgem Maria então apresenta essa súplica para que esteja nos lábios de seus filhos, para que esteja no lábio da igreja, nos lábios da igreja, e depois em Santa Faustina, junto com as promessas da Divina Misericórdia, vem exatamente essa. Todo aquele que rezar, suplicando a Divina Misericórdia pelas almas que estão na hora da morte, se a própria pessoa suplica, tem a graça de ser socorrida, mas se ela não puder suplicar, e alguém suplicar em nome dela, pedir em nome dela, o Senhor, de infinita misericórdia, virá em socorro com a sua misericórdia para que aquela alma não se perca. E aí o anjo, na preparação ainda dos pequenos, ensina para eles a rezarmos em nome de todos aqueles que precisam rezar. Assim como Jesus ofereceu ao Pai por nós a prece: Senhor, perdoai-os, não sabem o que fazem. Assim como a Virgem Maria intercede por nós diante do trono, como mãe advogada nossa, como vai dizer o Papa Paulo VI, assim também nós, em nome de Jesus, e guiados pela Virgem Maria, e amparados em seu imaculado coração, protegidos sobre o seu manto, podemos também erguer nossa voz e rezar em nome de nossos irmãos e irmãs, dizendo: ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo, e te peço perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que tem sido ofendido. E pelos méritos infinitos do Sacratíssimo Coração de Jesus e pela intercessão do Coração Imaculado de Maria, vos peço, Senhor, a conversão dos pobres pecadores. Amém. E com essas palavras, aqueles pequeninos receberam do anjo a instrução para rezarem em reparação, para rezarem em nome daqueles que não estão rezando, para pedir em nome daqueles que mais precisam, a fim de que a misericórdia de Deus os alcance. Aquilo que São Francisco e Santa Jacinta fizeram até o final de sua vida. Conta que São Francisco ficou muito comovido quando Nossa Senhora falou que o coração de Jesus sofria tanto pelas ofensas e pelos pecados que eram cometidos. E aquilo tocou de tal forma o coração do pequeno que ele decidiu, no íntimo, viver até o último dia de sua vida para consolar as dores do coração de Jesus. Olha que ousadia, meus irmãos! O amor nos faz ousados. Um pequenino menino, um desejo ardente de fazer da sua vida um ato de consolação às dores do coração de Jesus. Ontem falávamos sobre os dois corações que confessam um ao outro que está dentro. E essa foi a confissão de amor do coração de São Francisco Marto ao bom Jesus. Quero viver para enxugar suas lágrimas, Senhor. E o Senhor acolheu a sua escolha. O Senhor acolheu a confissão do seu coração. Ele deu a graça, a força e o confiou à Virgem Maria para que pudesse, durante a sua breve vida e durante o grande período de
convalescência que passou, grande porque foi muito severo, ainda que não tenha sido muito longo em tempo, mas foi muito severo. E ele sempre com um sorriso no rosto, tudo suportava e suportava as dores e oferecia a nosso Senhor tudo em favor dos pecadores, porque sabia que o pecado dos homens entristecia o coração de Jesus, porque não os queria no pecado. E ele suplicava pedindo a Jesus que pudesse arrancá-los de lá, que pudesse salvá-los pela sua misericórdia. Oh, meu irmão e minha irmã, olhemos o testemunho desses pequeninos e amemos tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Que dia bendito esse, em que ouvimos o Evangelho nos falar que o Senhor nos escolheu. Que dia bendito esse em sabermos que somos entregues aos cuidados dessa mãe, que nos protege, nos ampara, nos defende em todos os momentos. Escreve o Papa São Paulo VI, por ocasião das cerimônias religiosas que têm lugar nesses dias em Fátima, em honra à Virgem Mãe de Deus, onde ocorrem numerosas multidões de fiéis para venerarem o seu coração materno e compassivo, desejamos mais uma vez chamar a atenção de todos os filhos da Igreja para o inseparável vínculo que existe entre a maternidade espiritual de Maria e os deveres que têm para com ela os homens resgatados por Deus. Julgamos ser de grande utilidade para as almas dos fiéis considerar duas verdades muito importantes para a renovação da vida cristã e podemos dizer aqui para vivermos a plenitude do nosso batismo. A primeira delas é essa: Maria é mãe da Igreja, não só por ser mãe de Jesus Cristo e sua íntima colaboradora na nova economia da salvação, quando o Filho de Deus nela assumiu a natureza humana para libertar o homem do pecado mediante os mistérios da sua carne, mas também porque brilha a comunidade dos eleitos como admirável modelo de virtude. Ela é um admirável modelo de virtude para todos nós. Pois de ter participado no sacrifício redentor de seu Filho e de maneira tão íntima que mereceu ser por ele proclamada mãe, não somente do discípulo João, mas do gênero humano, por este, de algum modo, representado aos pés da cruz. Ela continua agora no céu, a desempenhar a sua função materna de cooperadora no nascimento, no desenvolvimento da vida divina, em cada alma, em cada homem redimido pelo sangue de seu Filho. Mas de que modo Maria Santíssima coopera no crescimento da vida da graça, nos membros do corpo místico, que é a Igreja, ou seja, em cada um dos batizados? Antes de tudo, pela sua oração incessante. Olha aqui, meus irmãos, estão vendo? O Santo Padre falando. Se a Santa Mãe de Deus está em oração incessante, aquilo que o anjo ensinou aos pequenos, que nós dizemos durante a oração do Santo Rosário, deve ser intenção incessante no nosso coração. Livrai as almas todas do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Eu creio, adoro, amo e espero. Sejam duas orações incessantes que nos acompanhem, porque são aquelas que estão presentes sempre no coração da Santa Mãe de Deus ao rezar por nós. Voltando ao texto do Papa, antes de tudo pela sua oração incessante, inspirada por uma ardentíssima caridade, a Virgem Santa, de fato, gozando embora da contemplação da Santíssima Trindade, ou seja, ela já tem o máximo que uma alma pode ter de consolação, contemplar a Santíssima Trindade no céu. Então ela já tem o máximo de tudo aquilo que ela precisa por toda a eternidade, mas não esquece os seus filhos que caminham sobre essa terra, no tempo do exílio, no vale de lágrimas.
na peregrinação da fé. Pelo contrário, contemplando-os em Deus e conhecendo bem as suas necessidades e as suas dores nesse tempo, em comunhão com Jesus Cristo, que está sempre vivo para interceder por nós, deles, ou seja, em nosso favor, ela se constitui advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. Diante do trono de Deus, diante da Trindade Santíssima, a Virgem Maria, que tem a plenitude da consolação prevista a uma alma, possível a uma alma, se inclina para suplicar por nós. Ela não se esquece. Meu Deus do céu, meu irmão e minha irmã, a gente, quando tem uma consolação nessa terra, quando a gente às vezes vive uma satisfação, vive um momento bom, quantas pessoas se esquecem até de falar com Deus no momento da alegria, no momento da satisfação, e são satisfações efêmeras, e se esquece de ir na igreja. Às vezes num dia de descanso, agora eu vou me dar um dia de satisfação, um dia de repouso, hoje eu quero estar em paz. Não vai nem à missa às vezes, né? E já aconteceu isso na nossa vida em algum momento. No momento da nossa maior alegria, como se de repente tudo ficasse anestesiado. E a Santa Mãe de Deus, que tem o máximo possível de uma alegria para uma alma, ou seja, o máximo que uma alma possa ter de alegria e de satisfação, de realização, de plenitude, ela já tem. E ali ela não se esquece de você, das suas dores, ela não se esquece de mim. E ela fala com o Senhor como advogada nossa, como auxiliadora, como amparo, como medianeira. Olha a grandeza desse amor de mãe por nós. E olha como nós somos chamados a também vivermos assim. Peçamos à Virgem Maria de jamais nos esquecermos. No momento de gratidão e no momento de consolação, jamais nos esquecermos dos anseios do coração de nosso Senhor. E que a nossa alegria seja plena quando a alegria estiver plena no coração de Jesus, que preocupa-se com seus filhos. Mas quer dizer que Jesus não tem alegria plena no coração? É claro que tem, mas um coração que ama, zela por todos aqueles que estão em perigo. Um pai zela por seus filhos. Uma mãe não descansa enquanto o filho não chega em casa. Se ele saiu de noite, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde tem perigos de todas as partes pela violência urbana, a mãe não sossega. Imagina Nossa Senhora, imagina Nosso Senhor, sabendo que estamos nesse vale de lágrimas, nessa zona de tantos perigos e de tantas ameaças de morte. E o meu e o teu coração, como filhos da Igreja, são semelhantes ao coração de Jesus e de Maria, nesse sentido de vivermos as alegrias da companhia do Senhor, de recebermos as consolações do céu, mas de termos também conosco essa prontidão de amor que tem um coração da Virgem Maria, como nos fala agora o Papa Paulo VI, que é própria do coração de Jesus. Nos alegramos e recebemos tudo que o Senhor nos oferece como consolação e graça, mas o nosso coração continua velando no amor, em união ao coração dele, ao coração da Beatíssima Virgem Maria, pelas almas de nossos irmãos que ainda estão presos às cadeias do pecado, que ainda correm riscos pela hora de sua morte, pedindo que a misericórdia de Deus possa arrancá-los das ameaças e dos perigos e que eles possam chegar à pátria definitiva em paz. Eis aqui, se somos filhos dessa mãe, se somos filhos desse Senhor, também o nosso coração precisa ser semelhante ao deles nessa súplica. Entendem agora? Continua o Papa Paulo VI. No entanto, a cooperação da mãe, da Igreja, no desenvolvimento da vida divina nas almas, não consiste apenas na sua intercessão junto ao Filho. Ela exerce sobre os homens remidos outra influência importantíssima e grande. Agora ele vai falar do segundo ponto. A do exemplo. Segundo a conhecida máxima,
As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Realmente, tal como os ensinamentos dos pais adquirem maior eficácia quando são acompanhados pelo exemplo de uma vida conforme as normas da prudência humana e cristã, assim também a suavidade e o encanto das excelsas virtudes da Imaculada Mãe de Deus atraem irresistivelmente as almas para a imitação do divino modelo, Jesus Cristo, de que ela foi mais perfeita imagem. E olha o que está acontecendo em Fátima, as orações que nos foram ensinadas, olha o que acabamos de falar. Se somos filhos dessa mãe, se somos filhos no Filho, é importante que o nosso coração dê o exemplo, ou seja, faça e seja como o coração deles. Nem a graça do Divino Redentor, nem a poderosa intercessão de sua e nossa Mãe Espiritual poderiam conduzir-nos ao porto da salvação se a tudo isso não correspondesse a nossa perseverante vontade de honrar Jesus Cristo e a Virgem Mãe de Deus com a fiel imitação de suas sublimes virtudes. E mais uma vez, através dessa meditação, através da Palavra de Deus, através da celebração da memória da Virgem Maria, o Senhor vem em nosso encontro, o Imaculado Coração de Maria sai em nosso socorro para que a nossa vontade se oriente segundo aquilo que é o desejo de Deus. Quantos dons espirituais nos são entregues diariamente para que possamos pensar, desejar e sentir o que o Senhor faz e realiza em nosso favor, a fim de que o nosso coração o deseje sempre mais. Cada dia a palavra de Deus nos é oferecida para que seja por nós escolhida, nos é entregue para que nós possamos amá-la e dessa forma tê-la conosco. Uma mensagem de suma utilidade parece chegar hoje aos fiéis da parte daquela que é imaculada, escreve o Papa. A toda santa, a cooperadora do Filho na restauração da vida sobrenatural das almas. A santa contemplação de Maria incita-os de fato, ou seja, todos nós os fiéis, a oração confiante, a prática da penitência, ao santo temor de Deus e a recordar-lhes com frequência aquelas palavras com que Jesus anunciava estar perto o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bem como a sua serena advertência, se não vos arrependerdes, perecereis todos de maneira semelhante. Por isso, comemorando este ano o 25º aniversário da solene consagração da Igreja a Maria, Mãe de Deus, e ao seu coração imaculado, feita pelo nosso predecessor Pio XII, no dia 31 de outubro de 1942, por meio dessa rádio-mensagem, a nação portuguesa, Santo Padre falando, exortamos todos os filhos da Igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da Santa Mãe de Deus e a viver este nobilíssimo ato de culto com uma vida cada vez mais conforme à vontade divina, em espírito de serviço filial e devota imitação da sua celeste Rainha. Por isso concluímos a nossa meditação de hoje recitando esse ato de consagração à Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora nossa, nosso bem, nosso amor, Rainha do nosso coração, Mãe, vida, doçura e esperança nossa, nosso coração e nossa alma. Agora aproveita para dizer o seu nome e o nome também da sua família e de todas as pessoas a quem você quer entregar nesse momento e confiar
aos cuidados maternos da Santa Mãe de Deus. Renovamos e ratificamos hoje em vossas mãos maternas, ó Senhora nossa, as promessas do nosso batismo. Renunciamos para sempre a Satanás, às suas pompas e às suas obras. E damos-nos inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a nossa cruz todos os dias de nossa vida e para lhe ser mais fiéis do que até agora temos sido. Ó soberana nossa e Senhora nossa, é perante o céu e a terra, perante os anjos e os santos, que renovamos a nossa escolha de vos ter por nossa protetora, nossa mãe, nosso abrigo e nosso refúgio, vivendo consagrados para sempre ao vosso serviço. Tudo o que é nosso é vosso, ó Senhora, soberana Rainha do céu e da terra, Virgem Santíssima. São vossos os nossos pensamentos, nossas ações, nossos afetos, nossos bens, nosso corpo e nossa alma. Sendo propriedade vossa, zelai, ó incomparável Mãe, nós vos suplicamos, zelai por aquilo que vos pertence. Lembrai-vos que vos pertencemos e afastai de nós as ocasiões perigosas de pecado. Livrai-nos de todo mal. Sustentai-nos em nossas fraquezas, assisti-nos em todos os momentos da nossa vida e socorrei-nos especialmente na hora de nossa morte. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o nosso coração, para que em vós e por vós sejamos achados fiéis a Deus. Concedei-nos, ó Mãe de misericórdia, que nos encontre no número dos que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos. Fazei que por vosso amor nós desprezemos as consolações da terra e aspiremos por aquelas celestes, até que para a glória do Pai, por obra do Espírito Santo e por vossos méritos, Senhora, nos conformemos a Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Rainha do Santo Rosário de Fátima, rogai por nós, pecadores, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.